Fala pessoal, Thiago aqui do Fluxo de Dados. Agora eu quero falar para vocês sobre Delta Lake. O que é o Delta Lake? Por definição mesmo da documentação, o Delta Lake ele é uma estrutura de armazenamento de código aberto que viabiliza a construção de arquitetura Lakehouse independente de formato, utilizando mecanismos de computação como Spark, Trino, Presto, etc. Aqui do lado tem algumas fotos que é de algumas engines que a gente consegue usar para trabalhar com o Delta, certo? Mas basicamente ele é o que? É uma forma da gente armazenar dados em arquivos em algum serviço na nossa máquina, etc. É, onde a gente ganha mais features, né? Mais recursos do que simplesmente a gente usar um arquivo CSV, Parquet, Orc e etc, certo? Aí aqui embaixo, na parte de principais features, coloquei alguns itens que está na própria documentação, que é o que? O ACID, que a gente já tem em banco de dados, etc., para garantir a consistência do dado, etc. A gente tem esse Scalable Metadata Handling, para a gente trabalhar com uma grande quantidade de dados distribuída, onde a gente tem a parte de metadados que consegue lidar com isso. O Delta Lake ele também funciona tanto como um streaming, ele tem um recurso que a gente consegue ficar jogando dados lá dentro e lendo em formato de streaming, né, contínuo, e o formato bem comum que a gente usava em diversos outros formatos de arquivos, que é o batch. Né? A gente pega uma grande quantidade de dados, processa e acaba o job. Também tem a evolução de esquema, quando o esquema muda, etc., ou tem algum dado corrompido, alguma coisa assim, o Delta também tem recurso para lidar com isso. Também tem esse time travel, como é que é? A gente consegue, por um tempo que a gente determine que faça sentido, guardar X versões para trás, e se der algum problema, a gente precisa fazer algum rollback, a gente consegue voltar algumas versões que estavam consistentes. É, a gente também consegue apagar caso não faça mais sentido a gente ter X versões para trás. Mas depende muito do negócio, do que a gente vai fazer com o dado. Também dá para fazer, no caso, né, algum esquema como o Data Warehouse, usar Slow Change Dimension 1, 2, guardar histórico, etc. Dependendo do business faz sentido. E aí aqui, como uma das features que ele tem, a questão de upserts e deletes, né? A gente consegue fazer insert, update, delete e também o merge, que é um dos comandos que eu uso para poder pegar uma grande quantidade de dados, mandar para o Spark, para o Delta no caso, né? Usando o Spark, pegando o dado que está chegando agora e falando para ele, ó, esse dado que é novo, aplico uma lógica onde eu quero, por exemplo, se não tiver, eu insiro, se tiver o dado, eu faço uma atualização com a versão mais nova e se, sei lá, dependendo de alguma regra de negócio, eu posso deletar algum registro. Então, o Delta ele me permite que eu faça isso. Mencionei para vocês que eu uso com Spark, mas eu vou arrastar aqui para o lado, onde a gente consegue ver os ecossistemas que a Doc fala pra gente que hoje ele está integrado, né? Então a gente tem aqui em cima, deixa eu só dar um zoom aqui. A gente tem esse ecossistema aqui do Iceberg, tem um Snowflake aqui, o Google BigQuery, né? Que mais? Deixa eu ver aqui, ó. O Rudy, temos aqui no meio Java, e aí tem diversas tecnologias, por exemplo aqui é o Trino, o Press que é bem comum, o Delta Spark, o Hive, tem alguns conectores, uns funcionam melhores do que outros, mas a gente também consegue usar alguns dos frameworks, né? Polars, Arrow, o próprio, acho que é a versão mais nova pelo que está aqui, do Arbite, que mais? Pandas também que a gente tem em cima. Temos algumas linguagens de programação, por exemplo, o Rust, o R, o próprio Python, o Spark também a gente consegue conectar. Tem um outro que eu gosto bastante, mas não está aqui, que é o Apache Dremel. Ele também funciona com Delta. Bom, basicamente o Delta é isso. Em resumo, é mais formato de arquivo que a gente consegue gravar e fazer e ganhar mais recursos, né?
de atualização, inserção e manipulação dos dados em si. Boa.